A paz de Jesus e o amor de Maria, irmãos. Vamos falar de oração na vida do cristão. O tema, oração na vida do cristão. Então, a oração, primeiramente a palavra oração. Qual é o significado da palavra oração? Oração significa o quê? Orar é de palavra, de oral, de falar. E já no final da palavra oração é ação. Então, você fala, você ora e junto com essa oração já tem que ter uma ação. Uma ação de quem? Nossa e uma ação de Deus. Então vai ser uma oração nossa para Deus e junto a isso, a nossa oração, Deus vai dar uma resposta, vai ter uma ação. Vai ter uma ação também nossa, como eu disse, e uma ação também de Deus. Amém? Então, oração significa falar com Deus. Falar com Deus. Então você ora e junto com você orar, você falar ali, você e Deus, vai ter uma ação, vai ter uma resposta. Oração então significa falar com Deus. Então a oração na vida de uma pessoa é muito importante, irmãos. Principalmente na vida de uma pessoa que se diz cristão. Então a oração na sua vida, homem de Deus, mulher de Deus, é muito importante. É muito importante. A oração é tudo na vida de um cristão. O cristão que não ora, falar a verdade, ele não está sendo cristão, né? Então, uma pessoa que se diz de Deus, uma pessoa que se diz cristão, que vive o evangelho, que vive na palavra de Deus, tem que ter uma vida de oração. A vida de oração é muito importante. É muito importante. Já começando lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, no versículo 24, vai falar assim, para nós. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo, tudo o que pedisse na oração, crede o que tendes recebido vos será dado. Por isso vos digo, tudo o que pediste na oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. Então tudo que você pedir para Deus, se você crê, que você crê na sua oração, de todo o seu coração, de toda a sua alma ali, se você crê na sua oração, que você está orando, que você está pedindo, tudo que você pedir, você crê no seu coração, já vai ser alcançado, irmãos. Já vai ser alcançado. Nessa palavra vai narrar mesmo da fé em Deus e do poder da oração. Vai falar mesmo, se você falar para aquela montanha, para ela transportar para o outro lado, ela vai transportar. Mas é pelo quê? Pela sua oração, na fé, irmãos. A fé pode mover montanhas. Quando você orar, o homem de Deus, uma mulher de Deus, orar com fé, já vai ter recebido, irmãos. Já vai ser instantâneo. Se você ter fé na sua oração, no que você está pedindo, no que você está buscando, a sua oração tem um poder, tem um fruto, tem uma ação. Amém? Então, existem 4 tipos de oração. Vamos falar um pouquinho desses 4 tipos de oração. Existem 4 tipos de oração. Tem a oração pessoal, a oração comunitária, a oração litúrgica e a oração devocionária. Oração pessoal, comunitária, oração litúrgica e oração devocionária. A oração, primeiramente a oração pessoal, é você e Deus. É você e Deus. Na palavra mesmo vai narrar quando você quer orar, quando você quer ter uma intimidade com Deus. Entre no seu quarto, feche a sua porta, se coloque de joelho e ora, você e Deus. Então a oração pessoal é importante, assim como todas as outras são importantes. Mas a oração pessoal tem que ser diariamente na vida do cristão, na vida de uma pessoa de Deus. É você e Deus, é o pessoal, é você e Deus. Se você quer uma intimidade com Deus, se você quer algo de Deus, se você quer ter uma intimidade com Deus mesmo, você tem que orar. Tem que ter essa oração pessoal. Essa oração pessoal na sua vida tem que ser diariamente. A oração comunitária é a oração que acontece com mais gente. Você e mais 2 pessoas, ou mais 3, ou mais 4, e assim vai. Então a oração comunitária também acontece no nosso meio, talvez acontece no seu dia a dia também. A oração comunitária é um tipo de oração também. A oração litúrgica também acontece na vida de um cristão católico apostólico romano, que é nada mesmo quando você vai para a Santa Missa,
quando é adoração ao Santíssimo e as outras coisas que são atribuídas junto com a nossa Igreja Católica. Então a oração litúrgica também tem que acontecer diariamente na vida de um cristão católico. Nada mesmo quando você vai para a Santa Missa, tem a liturgia da igreja e ali acontece a oração litúrgica. A oração devocionária é quando você talvez tenha um santo de devoção, a oração à Nossa Senhora, de devoção à Nossa Senhora, a oração de devoção a um santo. Então, eu convido você também, se você não tem um santo de devoção, que você busque mais informação, vai buscando as histórias dos santos da nossa igreja. Tem muitos santos aí, irmãos. Temos muitos santos, grandes homens e grandes mulheres de Deus, para a gente buscar a intercessão deles. Você também pode buscar um santo de devoção, uma história que você gostar de um santo, e também fazer a oração devocionária, a oração de devoção a um santo. Amém? Então, 3 tipos de oração. Pessoal, 4 tipos de oração. Pessoal, comunitária, litúrgica e devocionária. Amém? A oração comunitária é diferente das outras orações também. A oração comunitária ela acontece com eu disse, como mais pessoas. Talvez 3, 4, 5 e assim vai. A oração comunitária ela é um pouco diferente porque ela tem que ter uma pessoa conduzindo aquela oração. Ela tem que ter o mesmo remo, o mesmo propósito. Porque imagine você estar num lugar, um orando de um propósito com Deus, outro orando em outra coisa, outro orando em outra coisa. Imagine a bagunça que vai acontecer ali. Imagine Deus. Deus talvez ele vai falar, meu Deus, o que eu vou ouvir ali? Então, a gente tem que estar orando em um só propósito, em um só sentido. Então, a oração tem que ter um rema. E talvez se tiver também uma pessoa conduzindo, seria muito melhor também, para aquela oração fluir melhor. Amém? Então, a oração comunitária tem que ter um rema, tem que ter talvez um ministro de louvor, um ministro de oração ali, para conduzir aquelas pessoas. Amém? Muitas vezes nós não sabemos o que pedir nem o que orar. Lá mesmo no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, olha o que vai falar para nós. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inefáveis. Então, muitas vezes nós não sabemos o que pedir nem o que orar, irmãos. Talvez você ache assim, está passando por essa necessidade na minha casa, estou passando por essa causa, e eu vou orar isso para Deus. Talvez você ache que aquilo é bom para você, mas não é, irmãos. Deus sabe de tudo. Deus sabe do que é bom para mim, do que é bom para você, do que é bom para nós. Então, a oração ela tem que ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Quando você orar, você tem que orar pedindo o Espírito Santo. Fala, Senhor, derrama o Espírito Santo sobre a minha vida, Pai. Para que eu venha não pedir talvez o que eu quero, o que eu necessito, mas o que o Senhor quer. Que seja feita a sua vontade, Deus, na minha vida. Então o Espírito Santo vem ao nosso auxílio, porque muitas vezes a gente acha que a gente está pedindo o certo, mas talvez não é o certo para nós. Talvez não é o que nós estamos necessitando naquele momento. Talvez você ache que é aquilo, mas não é, irmãos. Mas não é. Então o Espírito vem em auxílio de nós, da nossa fraqueza, com gemidos inefáveis, e vai saber o que pedir e o que orar. Amém? E assim também surge quando o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, e ali surge um tipo de oração também que acontece muito no nosso meio, principalmente da renovação carismática católica, que é a oração em línguas. A oração em línguas também é uma oração. É oração. Muitas pessoas falam que é a oração dos anjos, irmão, mas não é a oração dos anjos. Porque eu sou homem. Eu sou um homem de Deus, talvez você é uma mulher de Deus. Você não é um anjo. Então nós não somos anjos. Então não é a oração dos anjos. Só para a gente já corrigir muitas informações que talvez são passadas para nós erradas. Então não é a oração dos anjos, é a oração de um homem e de uma mulher, de um filho e uma filha de Deus. Então a oração é nossa, veio para nós. Então, quando a gente ora em línguas, não é a oração dos anjos, é a oração nossa, amém? Então, uma oração também em línguas é uma oração também que Deus, o Espírito Santo vem em nós, em auxílio da nossa fraqueza, porque nós não sabemos o que pedir nem o que orar, e ali a gente começa a orar em línguas. E ali só Deus vai entender aquilo ali. Nem o demônio, irmãos, nem o demônio desvenda a oração em línguas. A oração em línguas é muito importante, edifica muita igreja, tem muitas curas, tem muitos milagres. Acontece pelo poder da oração em línguas também. Amém? Mas é um dom. Mas não se preocupe. Talvez você fale, mas eu não oro em línguas, então eu não tenho dom. Não, você tem o Espírito Santo de Deus sim. Nem todas as pessoas que oram em línguas vão falar assim, eu só sou batizado no Espírito se eu oro em línguas. Não.
Não só porque você não ora em línguas, você não é batizado. Não. Você é batizado no Espírito. Talvez você não tenha esse dom ainda. Talvez esse dom ainda não despertou em você. Mas amém? Então, um pouco falando de oração na vida do cristão. É isso, irmãos. Basicamente é isso. Resumindo um pouquinho aí. Mas a oração na vida do cristão é muito importante. Então não deixe de orar, não deixe de buscar. Lá na palavra mesmo vai falar de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam presos no cárcere e ali eles começaram a louvar a Deus e a adorar a Deus no momento de dificuldade. O que aconteceu com aquele cárcere? Se abriu, se estourou. Então o poder da oração na nossa vida, irmão, é muito importante. O poder da oração, a oração liberta, a oração cura, a oração faz muitas coisas. Talvez não tenha acontecido algo na sua vida. Talvez a sua vida esteja parada. Por quê? Porque falta oração. Então ore, busque mais de Deus. Busque mais de Deus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.